Ei. Bom, gente, vamos iniciar então, né? Mais uma reunião de assistência espiritual com exposição doutrinária. Vamos começar com as nossas músicas. Toca a mochila, conhece? A mochila? Opa! Yes. Hoje você não vai cair de novo, não, né, Enzo? Né? Você aprendeu a lição, né? Tomar cuidado. Olá, meu irmão, vai querer me escutar? Enche o teu coração com tudo que é de bom. Prepare sua mochila pra quando você chegar lá, você não se envergonhar do que tem que confessar. Esta mochila que digo, você não compreende não. É preciso explicar pra não ficar em confusão. E esta mochila, digo com sinceridade, é o meu, é o seu, é o coração da humanidade. E dentro desta mochila coloco a minha bagagem. Eu estou me preparando para uma longa viagem. E esta viagem todos têm que viajar. Uns vão hoje, outro amanhã, e outros não sei quando será. Anda muito direitinho pra ver se você não erra. Quando você chega lá, ninguém vai lhe perguntar o que foi na terra, se foi príncipe ou se foi rei, ou se foi advogado. Apenas querem saber o que traz nesta mochila de lado. Apenas querem saber o que traz nesta mochila de lado. Anda muito direitinho pra ver se você não erra. Quando você chega lá, ninguém vai lhe perguntar o que foi na terra, se foi príncipe ou se foi rei, ou se foi advogado. Apenas querem saber o que traz nesta mochila de lado. Apenas querem saber o que traz nesta mochila de lado. Mais uma. Mas essa aqui, ó. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar
do pouco que se tem. A quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Vamos nesse momento, com nossos pensamentos elevados, muita gratidão por mais essa oportunidade, mais esse encontro espiritual, que estejamos todos nós disponíveis espiritualmente, estarmos realmente presentes aqui nesse ambiente, de corpo e alma, ou seja, nós aqui encarnados, tanto com as nossas energias materiais, como também espirituais, concentradas, para que possamos aproveitar bem, assimilar a mensagem dessa noite, a exposição doutrinária que será realizada pela nossa companheira Magna, que todos que estão aqui na dimensão material e também na dimensão espiritual possamos compreender bem essa mensagem e principalmente vivenciar em nossa caminhada rumo à luz, rumo ao aperfeiçoamento, em nossa caminhada sempre evoluindo, aprendendo um pouco mais. Obrigado, Senhor, esteja conosco esse instante sempre em nossas vidas, que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de reflexão da doutrina de Jesus, da doutrina espírita, né, que faz tão bem para os nossos corações e para o nosso espírito. O tema da noite de hoje, que nós vamos refletir, né, todos nós aqui, ele é o seguinte: não basta compreender a doutrina, é preciso, sobretudo, assimilá-la. Magna, mas qual que é a diferença de compreender e assimilar? Primeira coisa, a gente tem que entender que são essas duas palavrinhas, para saber por que não basta apenas compreender, eu tenho que assimilar. Compreender envolve entendimento intelectual de algo, processo mais superficial, onde se capta uma ideia central, mas sem necessariamente internalizá-la. Primeiro ponto.
pode ser um passo inicial para a assimilação, mas não implica necessariamente a sua ocorrência. Eu posso até compreender, mas necessariamente, talvez, ela pode auxiliar, mas talvez ela não faça que eu assimila, só a compreensão não vai adiantar. Já assimilar refere à incorporação desse conhecimento de forma tão profunda que ele se torna parte integrante da própria pessoa, influenciando suas percepções, ações e percepções. É um processo profundo, é incorporado, integrado ao repertório prévio da pessoa. Afeta na sua forma de pensar, sentir e agir. Quando a gente assimila, ele vai afetar na nossa forma de pensar, sentir e agir. Em resumo, compreender é entender a informação. Assimilar é fazer essa informação para si. Agora eu pergunto para vocês, em que patamar que nós estamos da doutrina espírita? Estamos a nível só de compreensão ou de assimilar-se? Depois dessa informação de que seria compreender e assimilar. Que isso lá está lá no dicionário, né? E que às vezes a gente fala muito, eu compreendo a doutrina, eu já li todas, eu trouxe as obras básicas aqui, né? Todos aqui eu tenho certeza que já conhecem, alguns já até leram mais de uma vez, né? O Pentateuco. É ótimo o nosso nível de compreensão, o nosso nível de leitura. Mas a gente tem que refletir que a gente não pode ficar só nessa superficialidade do saber. Eu compreendo muito, eu tenho certeza que todos aqui também compreendem muita doutrina. Mas o que nós estamos fazendo com isso tudo? E a gente sabe que tem a necessidade de assimilar. Porque se a gente não começar a prestar atenção, a gente vai ficar só a nível de intelecto, de leitura, e não estamos colocando em prática o que nós estamos aprendendo nesses anos todos de doutrina espírita. Será que nós estamos incorporando para dentro de nós esses ensinamentos? Além de incorporar, quando a gente incorpora aquilo, será que como nós estamos agindo, pensando, sentindo de acordo com o que a doutrina nos mostra? Será que nós estamos colocando ela nas nossas ações diárias? É uma reflexão que eu sempre me faço. Somente quando eu começo meio a dar uma... Que a gente é muito assim, né, gente? A gente está assim, para uma espécie, a gente começa meio a dar uma desvencilhada da doutrina, sabe? Fala, não, eu não desvencilho, mas sim. Porque quando a gente desvencilhar da doutrina, não falo que às vezes é você parar de vir ao centro ou faltar. Mas desvencilhar da doutrina é quando você não começa, você para de fazer esse trabalho de colocar em prática o que a doutrina nos ensina. E o que a doutrina nos ensina? A moral do Cristo. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. O que nós viemos aqui? O que está valendo? É o nosso intelecto ou a nossa moralidade? A nossa moralidade. Como aqui já coloquei, né? O primeiro livro a ser lançado foi o Livro dos Espíritos. O segundo, Livro dos Médios. Terceiro, Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto, Céu e Inferno. E quinto, a Gênesis. Acho que todos já conhecem, alguns a gente estuda mais, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espírito, o Livro dos Médios, são os mais estudados, né? Os outros, o Céu e o Inferno, também é um livro riquíssimo, né? Quem tiver a oportunidade de estudá-lo, tem muita coisa muito importante. Então, vamos lá. Esse texto ele foi extraído, gente, de um livro chamado Viagem Espírita. Até eu dei uma lida por cima, é um livro que eu não conhecia. Não sei se alguém aqui na casa já leu ele, Cidinha já leu ele, chama Viagem Espírita, ele é de Kardec. Ele foi escrito em 1862. Esse livro, ele trata e fala Viagem Espírita, foi logo como Kardec começou a codificar a doutrina, ele começou a fazer várias viagens, né, para pegar os relatos e colocar algumas diretrizes.
E lá nesse livro eu achei um livro muito interessante, é um livro que eu quero terminar. Eu li algumas partes, né, não li tudo, peguei, tem ele em PDF, né, se vocês quiserem puxar, tem ele em PDF. Eu não conhecia, achei bem interessante. Lá nesse livro ele fala o seguinte, ele é de Kardec: tais deve ser o sentimento de um verdadeiro espírita. Fala o seguinte, que vê o fundo e não a forma, que põe o espírito acima da matéria. Ele pode ter inimigos, mas não ser inimigo de ninguém. Quem falava isso muito? Quem lembra? Chico, né? Que ele falava que ele temia nunca ser inimigo de ninguém. Ele poderia até ter inimigos, mas ele nunca seria inimigo de ninguém, pois não deseja o mal a ninguém, e como mais forte razão não procura fazer o mal a quem quer que seja. Isso está lá na revista, na Viagem Espírita. Será que nós estamos incorporando, nós estamos assimilando? A gente já viu falar isso muito. Jesus falou, a doutrina espírita enfatizou, Chico falava muito. Será que nós estamos fazendo isso? Então, gente, assim, que eu vou trazer sempre uma reflexão para ver o que a gente está fazendo, o que a gente precisa relembrar, né, para poder assimilar mais, não ficar só a nível de compreensão, porque nós sabemos. Está lá, o que está lá nos ensinamentos? Amar o próximo, não ter ódio, ter paciência, não ser inimigo de ninguém, ser indulgente, amoroso. Nós sabemos, de cor salteado. Mas como está isso dentro de nós? Como está a nossa prática? E ele continua. O espírito feliz está lá no céu e inferno. O espírito feliz, fruto de uma conduta digna, quando na terra, fala assim, que indagado-se na vida, aqui no livro O Céu e Inferno, para quem já conhece, são relatos de pessoas lá do outro lado da vida, né, do outro lado do plano espiritual, que vai falar como se encontra essas coisas. Tem vários relatos. E ele fala assim, indagado-se na vida, ele professava o espiritismo, e ele respondeu, há uma grande diferença entre professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina, mas não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de falar, eu professo a doutrina espírita, eu professo a religião, mas se você está praticando aquilo que você está professando? E a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado em relação a isso. Porque a gente está cheio de pessoas que só professam a fé tal. E a prática? Onde está? Lá no Livro dos Espíritos está assim, o que é ser espírita? Allan Kardec representa a classificação dos adeptos do espiritismo. Nós temos os que acreditam, que a gente conhece muito, os que acreditam e admiram a moral espírita e os que creem, admiram e praticam. Será em qual 3 categorias que nós estamos? Eu acho que é na segunda, né? Entrando na terceira. Né? Nós acreditamos, admiramos a moral espírita, é linda, é belíssima, é a moral do Cristo. Mas será que nós estamos praticando essa moralidade cristã? Sobre o espiritismo, Kardec indaga, ora, o que reza essa moral? Amai uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, retribuí o mal com o bem. Não tenhais ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja e nem ciúme. Sede severo para convosco mesmos e indulgente para com os outros. Jesus nos falou isso quantas vezes nas suas mensagens? Quantas vezes está lá nesse livro, Viagem Espírita? Amai uns aos outros. É tão simples, a gente compreende essa mensagem. A gente compreende, a gente sente. Mas na hora de praticar esse amor com o nosso próximo, perdoar. Para começar, a gente nem tinha que ter inimigo. Se a gente não tivesse inimigo, não precisava nem de perdoar. Porque lá no início fala, não tenhais, não sejais inimigo de ninguém. Retribuir o mal com o bem.
Não tenhais ódio, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Gente, foi falado isso lá em 1862. O que nós mais estamos tendo no nosso mundo hoje? Ódio, rancor, animosidade, inveja, ciúme. E nós não somos indulgentes com as faltas alheias. Hoje, nós estamos num nível tão grande de julgamento, terrível. Até nós que compreendemos e que dizemos adeptos da doutrina, às vezes, por saber, na hora do ajudar, nós ajudamos julgando. Eu acho que é muito melhor você ficar quieta no seu canto que quando você vai ajudar a pessoa julgando. Por quê? Você acaba falando coisas, mas através do julgamento. A gente tomar muito cuidado. Desde quando falou, gente, sejais indulgentes com o próximo, com as faltas alheias. Porque a gente vai contar algo, a gente já está julgando a pessoa, e sendo que a gente não está nem olhando para as coisas. Se você comentar alguma coisa, mas fulano fez isso, ele pediu ajuda, coisa e tal, mas aí você começa, mas fulano é assim, assim, assim. Por que a gente não começa a olhar para nós? Acho que faz esse tempo atrás, a Marcela conversando, a gente conversa muito, ela pegou, por que foi falar algo, coisa de família? Ela falou, Magna, eu acho que você tem tanta coisa para preocupar, né? Você tem 2 filhos, você tem um marido, você tem uma casa, você tem um trabalho. O que você tem a ver com a vida do fulano? Eu falei, toma. Porque se a gente não vai auxiliar, entendeu? Mas, gente, auxilia sem julgar. Já é o primeiro passo. Auxiliar sem julgar. Agora, se você não dá conta, melhor você ficar quieta no seu canto. Entendeu? E tem hora que a pessoa nem está pedindo ajuda, porque nós, espíritas, a gente teve uma época que a doutrina a gente precisava de ajudar, auxiliar, auxiliar, auxiliar. Mas hoje a gente foi perdendo o senso do auxiliar, porque muitas das vezes a gente acha que a gente é melhor do que o outro, por a gente compreender a doutrina. Eu compreendo a doutrina, eu sei que eu sou um espírito imortal, tenho certeza, todos sabem. Nós somos espíritos imortais, fomos criados por Deus, somos criados simples e ignorantes para a nossa melhora diária. Nós sabemos que nós fomos criados, nós nunca morreremos, porque nós somos imortais. Uma vez criado, não tem como. Até que fala, realmente, nós temos uma vida, mas nós temos várias existências. Então, o espírito magna aqui, ele não vai morrer nunca. Ele vai mudar de dimensões, de corpo físico, mas essa essência minha, o meu espírito, ele é imortal. Nós sabemos disso. E por nós sabermos disso, a gente coloca um pouco superior do outro. E acaba que a gente julga muito. Então, a primeira coisa, quando fala essa indulgência, é o não julgamento. Lá no livro Céu e Inferno fala o seguinte, diz o Espírito, se vos dizeis espíritas, sede, pois, olvidai o mal que se vos pode fazer, e não pensai numa coisa, o bem que podeis realizar. Ciclo do bom espírita. Despertar, comprometimento, disciplina e maturidade. Quando a gente entra na doutrina espírita, muita gente começa pela disciplina ou pelo comprometimento, mas a gente tem que passar todo por esse ciclo. E tem gente que chega aqui e não tem a maturidade para começar. Por isso que muita gente desiste da doutrina. Por não ter a maturidade ainda para ir para esse despertar. Porque se você só desperta quando você tem a maturidade. Por isso aqui a disciplina. Quem lembra que aqui Emmanuel falou para Kardec? O que ele tinha que ter? Disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Entendeu? Para a gente desenvolver essa maturidade e esse despertar. E é um ciclo. A gente, quando tem esse despertar, a gente tem comprometimento, a gente tem disciplina, a gente tem maturidade. Mas muitas pessoas não têm comprometimento, não têm disciplina, não têm maturidade. Nunca vai despertar. E nós temos que julgar? Não. Entendeu? Então, porque, na verdade, nem nós, sejamos sinceros, nem nós ainda estamos nesse patamar. Porque nós, espíritas, gente, nós estamos muito a nível de intelecto. Nós temos que começar a baixar a nossa crista e ver que nós precisamos ir para a prática. A gente já leu muito, não estou falando que a gente não tem que estudar, a leitura é maravilhosa, ler faz bem, ler abre portas.
você compreende, fala, ele ajuda, mas não é tudo. Porque se fosse assim, a pessoa que não soubesse ler, ela não quer aprender, não. A gente tem tantas pessoas que não sabem ler, mas ela tem uma prática do Evangelho de Jesus imensa. Pessoa que nunca leu, nunca soube escrever o nome. E quando a gente faz uma leitura de algo, a gente tem que sentir aquilo, a gente tem que colocar em prática toda a leitura que a gente fala, que toda leitura que a gente faz, ela tem algo a nos ensinar. E às vezes nós só passamos inúmeros e acaba que deixamos as coisas passarem. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita os homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Então, tem muitas pessoas que me perguntam, mas vocês vieram criar uma doutrina. Não, a gente não veio criar uma nova moral, não. Nós viemos facilitar a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida, esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, nós temos uma obra, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, grandiosa nas nossas mãos, mas falta nós colocarmos em prática, assimilar aquilo, internizar aquilo dentro de nós e mudarmos a nossa conduta de agir. Pergunta assim, seria... Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá no capítulo 12, item 4. Seria então necessário uma inteligência fora do comum para compreender a doutrina? Que muita gente fala assim, mas é difícil ser espírita, tem que ler muito, tem que estudar muito, né? Principalmente a gente tem que tomar muito cuidado, gente. A gente foi numa época da casa espírita, fulano chegava aqui, a gente dava uns 10 livros para a pessoa. Quem não já fez isso? Falava um pouco de... que eu vou te dar esse livro para você ler. A gente tem que tomar cuidado. A Maria Luísa esses dias me passou... Estou tentando lembrar o palestrante, mas eu não lembro. A gente tem que... Estamos numa nova era que fala que a casa espírita, ela passou por uma parte da ajuda, né, do grupo de estudos, mas acabou que a gente esquecendo um pouco mais do acolhimento. E o mundo nunca precisou de tanto acolhimento, e não tem doutrina mais plena para fazer esse acolhimento, principalmente em relação ao luto. Então, quantas casas espíritas que têm esse acolhimento do luto? A doutrina espírita, ela tem todos os artifícios na mão para ajudar essa pessoa a passar pelo luto. Quantas casas têm esse atendimento? E ele fala mais, quando vai esse atendimento, não é você dar uma palestra para ele, é você fazer uma roda de conversa, fazer uma mensagem e deixar que a pessoa fale. E depois você incorpora alguma coisa. Mas quando a pessoa já chega aqui, já entrega o livro da Patrícia. Né? Quem lembra? Estou tentando, Violetas na Janela. Né? Entrega do Luiz Sérgio, A Hora da Deusa. Obrigada. E aí? Você está entendendo? A gente tem que mudar um pouco essa concepção nossa desse acolhimento. Isso é colocar a doutrina em prática. Eu estou falando isso porque eu já fiz isso muito. Quando a pessoa fala, gente, vou te dar esse livro tal para você ler. Vou te dar o Evangelho. Gente, a pessoa não está em condição nem de ler o Evangelho. Entendeu? Então, a gente tem que repensar essa forma de como nós tratamos a doutrina, porque a gente, na verdade, nós não estamos assimilando a doutrina. Nós estamos só na compreensão, infelizmente. Então, vamos lá. O verdadeiro espírita, aquele que pode, com razão, ser qualificado verdadeiro, sincero espírita, encontra-se um grau de superioridade de adiantamento moral. Ainda não somos verdadeiros espíritas, porque nós ainda não temos esse grau superior de adiantamento moral, mas estamos a caminho, tá, gente? Responsabilidade do conhecimento. O espírita, através dos conhecimentos que adquire com a doutrina, tem condições de compreender muito mais os ensinamentos de Jesus. E, portanto, tem maior responsabilidade em praticá-los. Por quê? Já foi falado. Pois a quem mais foi dado, mais será pedido. Nós temos condições de compreensão, mas também temos a maior responsabilidade em praticá-los. Não temos como fugir disso. Por isso que muita gente, às vezes, é mais fácil ficar na ignorância, né? Mas, uma hora a conta chega. E na nossa já chegou, porque a gente já tem o conhecimento. E aí?
a responsabilidade de praticar. Será que nós estamos fazendo? Não basta compreender a doutrina e, sobretudo, assimilá-la. É um outro livro que é chamado, já vi, não sei se alguém já leu, é chamado O Infinito e o Finito. Ele é de Herculano Pires. E ele fala muito sobre essa parte que não basta compreender a doutrina, mas precisa assimilar. Fala que somente quando compreendemos e sentimos o Espiritismo, quando incorporamos a nossa personalidade, quando assimilamos profundamente nosso ser, é que podemos vivê-lo. Então, quando nós assimilamos profundamente nosso ser, é que nós podemos vivenciar a doutrina espírita, que é a moral de Cristo. Daí a razão de Allan Kardec ter afirmado a existência de vários tipos de espírita, incluindo que o verdadeiro espírito conhece pela sua transformação moral. O espiritismo compreendido e vivido transforma moralmente o homem. Conheceis o verdadeiro espírita pela sua transformação, pela sua vontade de se transformar. E fala, o espiritismo bem compreendido e vivido transforma moralmente o homem. Então, nós compreendemos o espiritismo, mas nós não estamos vivenciando na sua essência. Porque nós temos ainda muito defeito, é trabalhoso. Vai falar sobre isso, o trabalho de vivenciar essa doutrina. Mas é algo, a gente já viu muito falar, a gente já sabe de cor, que o verdadeiro espírita, ele é pelo esforço de domar as suas más inclinações. Mas parece que a gente leu, compreendeu, mas deixou guardadinho lá, Porque a gente não está praticando. E passou da hora. E a gente quer muito que o outro pratica, A gente é ótimo para dar sermão no outro, a gente é ótimo para apontar o dedo, mas, na verdade, nós não estamos praticando, porque fala que o mundo melhora de acordo com cada um. É cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Porque a gente fica muito preocupado com o outro, a gente fala, Magda, mas egoísmo. Não é egoísmo, gente. Fala assim, Haroldo, lá na palestra dele, fala assim, lá no avião, massas de oxigênio cairão sobre a sua cabeça, ponha primeiro em você, depois ajuda o outro. Porque, às vezes, o ajudar o outro, com a sua mudança, o outro muda. Quem já não percebeu no próprio lar? Um lar, se você muda ali dentro do lar, o seu filho, o seu marido, muda. As pessoas ao seu redor começam a ver que aquela mudança está fazendo bem para você, eles começam, espera aí. Aí, nesse momento, fica mais fácil para a gente auxiliar. Magda, mas eu tenho que ser perfeito para... Não, gente, a mudança é mínima. O que nós falamos ali? O amor, não ser inimigo de ninguém, não ter ódio, não ter rancor, parar de apontar o dedo para o fulano, parar de julgar, parar de preocupar com a vida do outro. Viver o espiritismo, entretanto, não é viver no meio espírita, frequentando sessões, lendo obras doutrinárias, ouvindo conferências. Porque a gente estuda muito da doutrina, é ótimo, é muito bom assistir as palestras, mas o vivenciar o espiritismo é a prática. Não estou falando que a gente não tem que parar, a gente tem que sim. As palestras ajudam, frequentar as reuniões ajuda, mas não é somente isso, fala lá nesse livro. E ele fala o seguinte, é moldar a conduta pela doutrina, é agir em todas as ocasiões como verdadeiro espírita, que fala Allan Kardec. Nós somos espírita o tempo todo. Eu não sou espírita só na terça-feira ou na quarta-feira que eu venho aqui no centro. Eu tenho que ser espírita no meu trabalho, com as pessoas que eu convivo, no meu dia a dia, na minha casa. Que é o verdadeiro espírito, domar as minhas más tendências. A todo momento eu tenho que estar domando as minhas más tendências. Todos os momentos, em todos os lugares. É 24 horas por dia. Por isso é tão importante a gente falar de um tema assim, porque nos faz relembrar
as coisas que já foi falado e que às vezes a gente deixa para lá. Porque é mais cômodo, né? É mais cômodo a gente ser espírita só aqui dentro da casa. Falar bonito, fazer uma boa leitura, falar que leu vários livros, que assiste tantas palestras por semana. Ótimo, maravilhoso, muito bom. E aí, você internizou isso dentro de você? Você está colocando em prática? E ele continua. Pensar, falar e agir de acordo com os princípios renovadores da moral espírita, que é a própria moral evangélica racionalmente esclarecida pela doutrina do Consolador. Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, fala quem que é o nosso modelo e guia? Veio de Jesus. Então, a moral espírita é a moralidade de Jesus. É o pensar, é o falar como Jesus. Aquela música, né, que a gente escutou lá na Igreja Católica, né, que a gente tem aqui no centro, que fala amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao final do dia, me ajuda. Fala que, sei que eu dormiria muito mais feliz. Olha, me arrupiei. Obrigada, Su. Eu falo que ela é assim, uma música belíssima. Eu falo que é uma das músicas mais lindas que eu acho, que é desde quando eu era pequena, que eu frequentava a igreja. Então, eu falava assim, é isso, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Simples assim. Nós que fazemos o quê? Complicamos as coisas. Colocamos um monte de coisa, um monte de problema, envolvendo um monte de questão, preocupando muito com a vida dos outros, e deixamos isso. Preocupando muito, muito, muito mesmo. Devemos ser naturais. É como modificar a nossa natureza inferior sendo naturais? Primeiro, compreendendo que temos essa natureza inferior, precisamos modificar. Primeiramente, nós sabemos, nós somos espíritos inferiores. Nós não somos espíritos evoluídos. Aqui não tem ninguém num espírito evoluído. Senão a gente não estava aqui, nesse planeta de provas e expiações. Entendemos isso. Ponto. O que vamos fazer pela compreensão da doutrina? Depois, sentindo a necessidade de modificá-la, o que fazemos pela assimilação emocional da doutrina? A gente sabe que é inferior. Depois, nós precisamos modificar através da compreensão da doutrina. E nós vamos depois o quê? Assimilar, colocar em prática. Porque aqui todo mundo sabe que é um espírito inferior. Todos nós aqui sabemos. E nós precisamos modificar. Por isso que a doutrina espírita ela nos auxilia. Que fala o seguinte, o moço mesmo estava contando, fala que numa roda de atendimento, ele falou, realmente, eu mato, eu já matei, eu já fiquei preso, eu já enterrei o fulano fazia mal para mim, ou eu matava ele, ou ele me matava. Certo, você estava com razão, você fez uma defesa. Mas vamos lá. Mas quando você tem o entendimento da doutrina, você explica que não adiantando matar aquela pessoa, ela não vai parar de te perseguir, aí muda a ideia. E quem faz isso? A doutrina. Falar que a gente não morre, que aquele inimigo que a gente matou, ele vai continuar nos perseguindo, aí a gente começa a ver de uma nova forma. Aí o fulano não vai pensar duas vezes antes de matar o outro. Por achar que eu matei ele, acabou. Ele não vai me perturbar mais. Até quando ele não sabe, está tudo certo. Mas à medida que ele incorporar aquilo dentro de mim, você vai pensar, não adianta. Nós aqui, adianta eu matar alguém por conta que eu não gosto dele? Não. Ou por conta que ele está me perseguindo? Não, ele vai continuar me perseguindo. Então, a gente sabe que matar também, né, a gente vai carregar uma dívida muito grande. Mas a pessoa que não sabe, ela vai continuar fazendo isso. Por isso que a doutrina nos auxilia nisso. Nessa compreensão do que nós temos que fazer. Aí é outra coisa, não quer dizer que o espírita não mate. Né? Não sei, não conheço alguém, um espírita aqui. Mas claro que tem. Não quer dizer que seja espírita que ele não vai cometer um ato desse. Mas se ele vai cometer, ele vai já saber que vai ter consequências gravíssimas. Aquele outro, às vezes, fez por não saber. O espírita vai ser mais cobrado, porque ele sabia.
E Emmanuel disse o seguinte: irmãos, lembremos sempre que o Espiritismo é o seguinte: visto pode ser somente fenômeno, ouvido pode ser apenas consolação, vitorioso pode ser somente festividade, estudado pode ser somente escola, discutido pode ser somente sectarismo, propagado pode ser somente movimentação, sistematizado pode ser apenas filosofia, observado pode ser somente ciência, meditado pode ser apenas doutrina, sentido pode ser somente crença. Não esqueçamos, porém, que o Espiritismo aplicado é vida eterna, com eterna libertação. Recordemos o caminho da aplicação. Então, no final, o que vale é a aplicação. Eu posso ter tudo aquilo, ou ter um ponto daquele, mas se eu não aplicar, eu não vou ter a vida eterna e nem a libertação. Nós vamos ficar aprisionados. Isso foi Emmanuel que diz. Quando a gente fala, quando eu vou explicar cada uma, quando a gente fala, visto pode ser só fenômeno, porque muitas vezes a pessoa vem para a doutrina atrás só dos fenômenos, de visualizar espíritos e receber uma mensagem. Ouvido, às vezes eu só ouvo, é uma consolação, muito bom também. Vitorioso, somente festividade, que muita gente fala, realmente, a doutrina espírita é algo maravilhoso, né? Estudar pode ser apenas uma escola, que você estuda, mas você na escola fala que a gente não faz uma prova, e a prova seria para você assimilar se realmente seus conhecimentos foram adquiridos, é eu colocar em prática. Discutido pode ser somente sectarismo. Sectarismo é quando você quer impor, né, a sua religião melhor ou achar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso que a gente está vendo, isso muito, através que as pessoas estão querendo colocar a sua religião como a melhor, acima de tudo, e não sabe discutir de uma forma mais amorosa, ouvindo as opiniões. Propagado somente pode ser movimentação. Sistematizado pode apenas ser filosofia. Como nós fazemos estudo sistematizado, ótimo, maravilhoso. Mas nós temos que colocar em prática o que nós estudamos nas quartas-feiras. Temos que colocar em prática, senão só vai ficar apenas sendo filosofia. Lindo, a gente está aqui a nível de intelecto, você sabe falar várias coisas. O estudo me ajuda muito a vir aqui na frente a falar com vocês. Mas isso só não basta, eu tenho que praticar ele na minha casa. Eu preciso praticar ele lá dentro do meu trabalho, com as pessoas que eu convivo. Observado pode ser somente ciência. E a gente tem muitas pessoas que estão observando o espiritismo e estão virando ciências mesmo. A gente já viu que foi comprovado que as energias das mãos passam, aqui saem energias. Né, já foi falado na televisão, na CNN, na Globo News, não me lembro, né, a gente até teve a matéria. Meditado pode ser apenas doutrina, sentido pode ser crença, mas não esqueçamos que o Espiritismo aplicado é vida eterna, com eterna libertação. Recordemos o caminho da aplicação, simples. Emmanuel disse, trabalho, solidariedade e tolerância. E quando a gente fala de trabalho, gente, a gente pensa trabalho de caridade, que eu tenho que fazer a caridade somente. Não, o trabalho, além disso, é o trabalho de nos melhorarmos, que é um trabalho difícil, complicado, que a gente foge. A gente acha mais fácil vir aqui fazer uma sopa ou dar uma cesta básica, mas aquele trabalho de eu me melhorar, de eu ser uma boa pessoa, ser uma boa mãe dentro da minha casa, ser um bom pai, ser um bom colega de trabalho, ser um ser do bem, ser uma pessoa indulgente, isso é trabalhoso. É um trabalho muito árduo. Por isso que ele fala do trabalho. Entendeu? Que a gente sempre tem a noção de trabalho é doar alguma coisa, o meu tempo, que também é muito bom. Mas o trabalho, quem está fazendo aquele trabalho diário em se melhorar, de ser uma pessoa boa?
de ser uma pessoa menos rancorosa, menos invejosa, menos ciumenta. Quem está fazendo esse trabalho? Porque não é vergonhoso a gente falar para a gente que a gente é ciumento, que a gente é invejoso, que a gente fica com raiva, que a gente é impaciente, que a gente fala alto, que a gente grita. E mesquinho, que a gente fala mal da vida dos outros. Nós fazemos tudo isso, porque nós somos espíritos inferiores. Por isso é um trabalho, por isso que ele falou, trabalho. Segundo, sermos solidários. Sermos solidários também, temos que ser solidários para o outro, mas primeiramente, gente, solidários com nós mesmos. Quantas pessoas que não são solidários com ela mesma? Como que eu vou ser solidário com o outro se eu não sou solidário comigo? Porque tem muita gente que incorpora isso também. Eu sou isso, mas falou lá no início. Eu tenho que entender que eu sou um espírito inferior, mas isso não me impede de eu crescer, de eu evoluir, de eu me tornar um ser de luz. Tolerância. Gente, olha, a tolerância está difícil no nosso mundo de hoje. Tolerância de todas as formas. Tolerância religiosa, tolerância política, tudo. Tolerância de como o outro é, tolerância sexual, de opção sexual, tudo. As pessoas não estão tolerando umas outras. Como que nós vamos querer um mundo melhor se a gente não tolera? O diferente. O diferente. Cada um está achando que é melhor do que o outro. E o espiritismo não pode cair nessa onda. Não pode. A gente vê outras religiões, a gente teve vários ataques através do espiritismo. E, às vezes, nós também caímos, nós também atacamos as outras religiões. E como a gente vai ter um mundo melhor com essa intolerância da pessoa que pensa o diferente do que eu? Nós temos que compreender, gente, que a nossa liberdade ela termina quando começa o do outro. Nós esquecemos esse princípio básico, está lá na lei, uma das leis morais, né, lei do trabalho, tem tudo. A nossa liberdade termina quando começa o do outro. A gente está querendo tomar. Nossa liberdade ela é limitada aqui na Terra. E as pessoas acham que elas podem fazer tudo, elas podem passar. Não, eu tenho o meu limite. Meu limite vai até quando começa do Renato, da Mariana, da Maria Luísa. Isso é ser tolerante, eu tenho que saber isso. Então, se a gente conseguir, são 3 coisinhas básicas, lógico que tem mais coisas, mas isso aqui já dá, a gente dá um salto. Fala o seguinte, né? Eu estava escrevendo, a gente dá um salto tão grande, mas tão grande, que a gente pudesse fazer, gente, vou fazer isso agora, porque o salto que você vai dar, a nível moral, é muito grande. Então, vamos sair dessa dessa parte superficial, só da compreensão da doutrina. Já compreendemos muito, tenho certeza que todos que estão aqui. Vamos começar a praticar. Tá? Essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham sido entendido. Não tenha sido muito invasiva, porque é uma mensagem difícil de falar, mas que nós temos que falar. Né, que não dá para a gente ficar passando pano ou secando, enxugando gelo, né? Nós somos todos adultos, né? Espíritos velhos que já estamos aí, reencarnações, e não vamos deixar perder essa, não. Vamos incorporar pelo menos uma daquelas 3 coisas na nossa vida. Tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês me ouvirem e escutar na noite de hoje. Tá? E vou convidar agora, neste momento, que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre, amado Jesus, aos benfeitores amigos. Obrigado, Senhor, por Tua presença na noite de hoje. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva. Mesmo sabendo de todas as nossas dificuldades, mazelas, os bondosos amigos espirituais, anjo guardião de cada um de nós aqui presente, não desiste um minuto de nós. Senhor, dai-nos a fortaleza e que nós possamos
colocarmos em prática os teus ensinamentos no nosso dia a dia. Que possamos sair do nível do intelecto e colocamos a nível do coração, do sentimento e da prática, da doutrina vivenciada, da moral cristã, da moral do Cristo. Peço humildemente que abençoe a todos que estão aqui presentes e que essas mesmas bênçãos estendam àqueles que não puderam estar aqui, aos nossos familiares, amigos, conhecidos, aos desencarnados que aqui estão, ouvindo esses ensinamentos, esperando uma nova oportunidade de reencarnar aqui na Terra, para que assim possa, além de compreender, mas sim praticar. Obrigado, Senhor, por essa doutrina maravilhosa, por essa doutrina consoladora e por toda a proteção nos dada na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lhe cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, braços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Uma palavra tão linda, já quase esqueci, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas, se lhe cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável
fazer amar como Jesus amou. Deixa o computador abrir aqui. Criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Muito bem, então, terminamos por aqui essa apresentação, nossa exposição doutrinária e vamos para o nosso passo. Hoje é a última? Não, vou fazer o parabéns então para o aniversariante desse mês. É mesmo, né? Vamos lá, parabéns para os aniversariantes do mês de julho, lembrando, né, da grande importância a gente completar, né, mais um ano aqui no plano material, oportunidade grandiosa de evolução espiritual para todos nós.
Então, parabéns aos aniversariantes desse mês. Vamos então lá fazer a nossa musiquinha, né? Parabéns. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Tenha fé nessa vida e na vida futura também. Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Entre tantos bilhões, você mereceu renascer. Pense sempre no bem, faça todo o bem que puder. Que os anjos do céu te conduzam na estrada da fé. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns mais uma vez aos aniversariantes do mês de julho, do mês 7 de 2025. Que Deus ilumine o caminho de todos e prossigamos o caminho da fé no caminho do bem. Despedimos aqui dos internautas que vão assistir pelo canal do YouTube mais esse encontro espiritual. Nós agradecemos a todos e aqui agora continuaremos com os nossos encerramentos através da aplicação do passe, que é a imposição de mãos com água fluidificada também, complementando a assistência espiritual que hoje estamos aqui recebendo.